Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Segundô. E hoje eu tenho um orgulho aqui de estar recebendo o Johnson Rodrigues, que ele é sócio da Rodrigues e Santos, da Advogados, um cara que é especialista no mercado imobiliário, tem bastante conhecimento, e a gente vai bater um papo aqui sobre o direito imobiliário, sobre as coisas que implicam nas transações de compra, de venda, de aluguel. E aí, Johnson, eu queria que você pudesse se apresentar um pouco para quem ainda não lhe conhece, né, antes da gente poder entrar aqui, ingressar aqui no nosso bate-papo mesmo sobre o mercado. Fala, Luiz. Primeiro é um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco sobre direito imobiliário, poder falar aí para a tua audiência os cuidados que são necessários nos diversos tipos de transação que são feitas aí dia a dia, né? Você que toca aí uma imobiliária que é muito conceituada, tem um posicionamento muito forte de mercado. Eu acho que é muito importante para quem te acompanha ter também essa vertente jurídica, poder estar antenado, né? O direito ele muda muito, os tribunais eles mudam de entendimento constantemente e a cada dia é mais importante você estar atualizado do que vem acontecendo no mundo jurídico, né? Eu atuo especificamente com o direito imobiliário. Atuei cerca de 10 anos no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, numa vara em que tinha a matéria imobiliária. Lá a gente trabalhava com registros públicos, né, com matéria de uso capião, também com matéria possessória, né. Depois disso, trabalhei alguns anos no cartório de registro de imóveis no Aquiraz, que tem a competência ali do registro de imóveis ali do Porto das Dunas. Então eu pude, e hoje, há alguns anos, exerço a advocacia como meu escritório, né? Então, acabei adquirindo essa visão 360, digamos assim, do direito imobiliário, né? Uma vez que já participei, já atuei pelo lado do tribunal, pelo lado do cartório, e hoje tocando meu negócio de iniciativa privada com a advocacia. Johnson, falando exatamente dessa sua experiência de vários anos que você atuou tanto como advogado, como nos cartórios, também assessorando os cartórios. Você, inclusive, é membro da Comissão de Direito Notorial e Registral da OAB Ceará. Durante todo esse período da sua experiência, assim, que você vê muitos negócios sendo fechados de compra e venda de imóveis, quais são os pontos assim, que você vê que dá mais problema de uma transação depois de fechado? Olha, Luiz, essa pergunta ela é ampla, né? Ela é complexa, mas pelos movimentos que vem acontecendo recentemente no mercado, existe um determinado tipo de transação que vem dando bastante problema nos últimos anos, que é, de fato, sem dúvida, a compra de imóveis na planta, né? Mas não que o tipo de negócio ele seja ruim ou ele seja inadequado, pelo contrário. Ele é um tipo de negócio, digamos assim, facilitado, né, em qual a pessoa compra ali uma expectativa de um imóvel que vai ser construído e, por conta disso, aquele imóvel é negociado com um preço mais acessível. O próprio mercado, as instituições bancárias, elas disponibilizam crédito para isso, então há toda uma facilidade para essa aquisição, até porque é de interesse do próprio Estado, da União, né, de promover a habitação, né? A gente conseguir, isso é uma diretriz até da própria Constituição brasileira, de se acabar com o déficit habitacional que a gente tem hoje no nosso país. E um mecanismo, talvez principal, para se atingir isso, de fato, a compra de imóveis na planta, tá certo? Mas há, de fato, nos últimos anos, uma série de problemas envolvendo essas transações, né? Principalmente quando você não adquire esse imóvel, você não faz essa transação através de uma imobiliária de confiança ou através de uma construtora de confiança, né? Então, problemas como o atraso na entrega dos imóveis, né? Existem N casos aqui no estado do Ceará, casos que são conhecidos nacionalmente, até grandes empreendimentos aqui no litoral cearense que ganharam repercussão pelo atraso na entrega. E aí acaba se gerando todo um contexto de processos judiciais, de judicialização, né?
que poderia ter sido evitado quando a pessoa que vai fazer aquela compra, ela procura de fato uma imobiliária de confiança, que vai dar aquela assessoria, uma imobiliária que não vai vender ali qualquer produto, vai trabalhar com construtoras que já atuam muito tempo nesse segmento, já conseguem de fato entregar aquele produto de uma forma dentro do prazo que é prometido, né? A gente sabe hoje que há de fato uma facilidade de se entrar no mercado imobiliário, né? No próprio mercado da incorporação imobiliária, né? Hoje é muito fácil, existem, foi nos canais do YouTube da vida, vão ter lá diversos gurus, digamos assim, que ensinam como você ali começar uma incorporação imobiliária do zero, até com poucos recursos e tal, mas isso é muito perigoso, isso é muito arriscado para quem vai comprar, se comprar um empreendimento, uma casa na planta, um apartamento de alguém que está começando. Então a gente sempre orienta aqui, procurem profissionais experientes, profissionais imobiliários que já têm um posicionamento de mercado, que já atuam há muito tempo nesse segmento, que possam oferecer um serviço de qualidade com garantias para você tenha uma transação tranquila. Tá? É importante até frisar que o corretor ele é corresponsável, né, com toda a transação que ele faz. Então, de quando você tem a assessoria devida, até para cobrar dele, que às vezes aquele corretor aventureiro que ele some no mercado, você fez aquela venda e não apareceu mais. Então, a nossa empresa, por exemplo, a gente sempre faz uma due diligence na documentação antes da gente colocar o imóvel à venda no mercado. Inclusive eu levei um caso recente para você, a gente não precisa falar aqui do local específico, mas de um empreendimento no litoral do Ceará que está tendo um problema com a situação do foro, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouco, explicar inclusive para as pessoas como poder evitar esse tipo de coisa, explicar o que é um foro, explicar o que é uma matrícula, e como a gente pode se precaver para resolver, para não cair, essa compra não virar um problema depois, uma dor de cabeça depois. Existe, óbvio, a imobiliária que tem que fazer esse papel de fazer análise, o papel consultivo de informar para o cliente, mas quando isso não acontece, traz muitos problemas. Então eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, inclusive sobre esse caso que afetou inclusive não só um empreendimento, mas alguns empreendimentos no litoral aqui do Ceará. Perfeito. Eu acho que você trouxe muitos detalhes, muita riqueza aí na tua fala, até citando aí, trazendo, né, o contexto de due diligence que a gente trabalha muito. Falar do início, né? O que é de fato a matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel é como se fosse, né, a grosso modo, me desculpe, mas é o documento do imóvel. Não seria bem como fosse uma certidão de nascimento ou um RG do imóvel, mas daria para fazer um comparativo. Porque na matrícula ela vai todas as informações, desde quando o imóvel se inicia a abertura daquela matrícula até tudo que vai acontecer. Se o imóvel mudou as características, se mudou uma rua da frente, se mudou algum vizinho, algum confinante, se o proprietário casou, se separou, se divorciou, se aquele imóvel foi dado em garantia para um empréstimo, para uma transação. Então todas essas informações elas têm que estar dentro da matrícula do imóvel. E por que elas têm que estar? Porque essas informações elas têm que ser públicas para quem eventualmente vá comprar aquele imóvel, né? E até fazendo um gancho aí, a due diligence é isso. A due diligence nada mais é do que uma auditoria no qual você analisa todos os riscos envolvidos naquela transação e no final você dá uma espécie de parecer no qual você orienta. Os riscos são esses, A, B, C, D. Vale a pena, aí a pessoa que está comprando toma uma decisão fundamentada e não uma decisão sem informações, né? Na due diligence a gente vai olhar, por exemplo, as dívidas envolvidas, né? Se o proprietário possui dívidas, se eventuais empresas do proprietário têm dívidas nos âmbitos fiscais, dívidas nos âmbitos trabalhistas, né? A gente costuma na due diligence retroagir, né? A gente pede uma certidão vintenária, olha os proprietários anteriores, porque pode haver alguma questão, algum processo judicial em andamento
antigo que tenha um reflexo ainda hoje, né? Se a data desse processo for compatível ali com a data na qual aquela pessoa era proprietária, isso pode ter uma repercussão ainda hoje, tá certo? Não só isso, principalmente quando a gente vai para compras de imóveis na região metropolitana, imóveis de praia, litoral, a due diligência ela ainda tem que ser bem mais rigorosa e mais cautelosa. E vão incidir questões como uma auditoria no cunho urbanístico, saber se aquele imóvel de fato pode ser construído, o que aquele investidor quer que seja construído, né? Se o cara está comprando ali para fazer um empreendimento à beira-mar, será se de fato a legislação daquele município do interior permite que naquele imóvel à beira-mar pode construir o empreendimento que se quer? Isso tudo vai também se verificar na due diligence, né? Até questões como o impacto de cadastros na SPU, né? A gente sabe que os terrenos do litoral brasileiro, via de regra, eles fazem parte do patrimônio da União, né? E aí vai incidir essas questões que você falou, como por exemplo de foro e laudêmio, né? Só trazendo um panorama bem superficial, existe uma questão que a gente chama de linha de pré-amar médio de 1831, né? E o que é isso? E isso é uma demarcação que é feita pela União para delimitar quais imóveis que são da União e quais que não são da União, né? E por que isso existe? Veja bem, isso é uma questão que remonta aí aos tempos do Império Brasileiro, né? Quando a gente vivia na época do Império, o imperador ele reservou todo o litoral brasileiro por questão de segurança nacional, tá certo? Naquela época a gente sabe que não era como é hoje. O Brasil hoje ele tem uma postura neutra geopoliticamente no mundo, mas há 100 anos atrás não, né? Tanto é que o Brasil se envolveu na guerra com o Paraguai, tinha alguns litígios que o Brasil participou, né? Então, nessa época, o imperador reservou todo o litoral brasileiro como uma faixa de união. E aí foi criada a linha de pré-amar médio de 1831, que nada mais é do que a linha que a maré chegou no ano de 1831. Por que esse ano? Esse ano é um ano em que houve um fenômeno marítimo anômalo, no qual as marés avançaram nos continentes de uma forma diferente e maior do que tinha naquela época. Então pegaram a maior maré do ano de 1831 e a partir daí calcularam limite de 33 metros entrando no continente. Por que 33 metros? Porque naquela época era a distância que uma bala de canhão disparada atingiria. Então se pensava, pô, se o Brasil for invadido e chegar uma embarcação no litoral, ela vai disparar uma bala de canhão para dentro do continente, aquela bala consegue atingir 33 metros. Então, de 33 metros, voltando, é uma área reservada para a defesa nacional, para a segurança nacional. Então, foi criado essa legislação, é uma lei que está em vigor até hoje. Muito, às vezes, quando a gente fala isso até em palestras, em eventos, o pessoal acha muito estranho, né? Pô, mas a linha do mar de um ano de 1831, cara, até hoje é possível calcular. Existem métodos matemáticos que se chega nesse cálculo e se calcula qual é a linha que o mar atingiu nesse ano, né? E aí existem regiões no qual essa linha está muito bem demarcada, né? Como no litoral ali, até está vendo um problema, o pessoal vem acompanhando ali no litoral ali do Cumbuco, né? Da Caucaia ali, essa linha ela está bem demarcada, e existem outras áreas do Ceará que não está bem demarcado, como a área do Porto das Dunas, tá certo? Se você pegar hoje a matrícula de algum daqueles empreendimentos ali do Porto das Dunas, do Golfville, da área, etc., esses empreendimentos de lá, vai haver provavelmente uma averbação na matrícula desses imóveis que vai falar isso, que hoje a linha de pré-amar do Porto das Dunas não está demarcada, mas futuramente, quando isso acontecer, devem ser reservados os direitos da União. O que significa? A União já desconfia que aquele imóvel é dela, mas está deixando você ocupar e não vai brigar por isso por enquanto. Quando chegar no momento, vai ser verificado como é que isso vai ser resolvido, né? E a partir do momento que a União vai atrás desse direito, como está acontecendo, o pessoal que está acompanhando aí no Cumbuco, né? A União notificou aí, se não me engano,
quase 100 empreendimentos aí do Cumbuco. A União exerce o seu direito, a União de fato é a proprietária desses imóveis, mas isso não significa dizer que a pessoa que está lá dentro vai ser expulsa, vai ser desocupada. Não. Até porque, se eu puder falar um pouco sem papas na língua aqui, isso foi criado para fim de segurança nacional, mas hoje existe um forte cunho arrecadatório nesse mecanismo. Tá certo? A União deseja arrecadar, através de tributos, as pessoas que ocupam essas áreas. Então, quando se chega nessa situação, existem duas possibilidades das pessoas se regularizarem. Na verdade, existem até mais, mas se inicia de duas formas. Ou a pessoa se cadastra como foreiro ou ocupante, né? Aí você vai pagar um tributo correspondente a cada tipo, né? Se você for ocupante, você paga a taxa de ocupação, que é uma taxa um pouco mais alta, é o que a gente chama de regime precário. Existe ali a possibilidade da União tentar retomar. Ou se for para o foro, é um regime mais regular, digamos assim, você paga uma taxa menor e você faz uma espécie de contrato no qual a União se compromete a não mexer com você, a grosso modo dizendo, e você fica lá ocupando tranquilamente, só que todo ano você vai pagar um tributo a mais aí para a União em cima do seu imóvel. Basicamente é isso. E o que no tributo é a diferença entre foro e laudêmio? Pronto. Mal comparando, o foro é como se fosse o IPTU. Certo? Você vai pagar todo ano ali para a União esse tributo. O laudêmio é como se fosse o ITBI. Tá certo? Quando você vai fazer uma transação em um imóvel que é da União, você obrigatoriamente também tem que pagar o laudêmio. É só no momento da transação, no momento que você vai vender ou comprar. Uma das dúvidas que muitos clientes às vezes têm sobre essa situação da Marinha, como é que ele fala, eu não tenho o imóvel pertence à Marinha, não pertence a mim. Como é que funciona essa situação do direito da pessoa física ou jurídica em relação àquela propriedade? Qual que é o relacionamento dele em relação a um terreno de Marinha? Que às vezes eu já vi pessoas leigas comentar, não, o terreno não é meu, é da Marinha. Pode ser financiado, não pode? Então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso e qual é o direito mesmo que a pessoa tem. Claro. Essas áreas que são áreas da União, né, e a gente costuma falar terreno de Marinha, é um termo mercadologicamente, popularmente famoso, que pegou terreno de Marinha. Terreno de Marinha tem a ver não com a Marinha, com a Força Armada, mas com a Marinha do Mar mesmo, tá? Quando se trata de um terreno de Marinha, via de regra, a pessoa que está lá dentro, ela ou é ocupante ou ela é foreira. Essas duas situações, o imóvel de fato, o dono do registro, o proprietário regular, é a União. A pessoa que está lá dentro, ou ela é ocupante ou ela é foreira. Ocupante, como eu falei, é um regime mais precário, você paga a taxa de ocupação, ela é bem mais cara. Já o foro não, é um regime regular, há uma espécie de um contrato firmado com a União, você paga o foro anual, que é mais barato. E hoje existem mecanismos no qual você consegue comprar da União, certo? Você consegue converter essa irregularidade para uma propriedade plena, que a gente chama. Você consegue chegar com a União, negociar, eu quero comprar, eu não quero mais essa história de foro, nem laudêmio, nem ocupação, nem nada, eu quero ser o proprietário de verdade. É possível, e a União tem interesse disso, a União vai fazer uma avaliação, você vai pagar um percentual em cima disso. E esse é um negócio hoje que legalmente acontece. Não é tão realizado, não é tão feito, porque a pessoa é como se a pessoa estivesse comprando duas vezes, né? A pessoa já comprou ali do antigo proprietário, tem que comprar da União de novo, né? Então, na prática, a gente não vê tanto isso acontecer, né? Geralmente a pessoa fica ali numa situação de foreiro e se satisfaz com isso. De fato, quando você é foreiro, é um regime que dá certa tranquilidade, né? Vai existir uma garantia de que a União não vai querer retomar de você. Entendeu? Então as pessoas se tranquilizam muito quando existe ali um foro estabelecido. Geralmente não vejo muita situação de pessoa querer comprar a propriedade plena da União. E é possível financiar? Sim, quando você está na situação de foreiro, sim. Na situação de ocupação, não. Johnson, uma das coisas que eu vejo, a gente defende muito na Remax, é
é o posicionamento, a especialização. E os corretores, a gente entende muito que a pessoa tem que se especializar em uma coisa. A gente vê, infelizmente, no mercado, às vezes aquele corretor que é corretor, é advogado, é contador, é um bocado de coisa e não faz nada assim bem feito. E mesmo não sendo advogado, eu vejo muitos como corretores, às vezes, querer exercer, por fazer, às vezes, um serviço de despachante ou alguma coisa, de entrar, às vezes, até numa esfera que não é num corretor. Então, entrando aqui mais nessa parte da regularização de imóvel, até onde um corretor pode avançar, o que é que ele pode fazer, o que é que precisa realmente de um advogado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a regularização de imóveis, os principais problemas assim que você tem uma grande especialização nisso. A gente, inclusive, já levou muitos casos de sucesso porque você conseguiu resolver. Então, não é algo assim simples, ou não é uma coisa que você precisa ter sempre um especialista. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a regularização e até onde um profissional que não é advogado ele pode ir numa regularização de imóvel ou não. Claro. Esse fenômeno que acontece também acontece muito na advocacia, né? Existe aí advogados que atuam em várias frentes, né? A gente sempre recomenda que, de fato, procure um profissional especializado no assunto que você quer resolver. Eu acho que isso acontece muito, muito forte também na questão da corretagem, né? Uhum. Mas o quanto à atuação de profissionais que não são advogados dentro do aspecto da regularização de imóveis, hoje há, de fato, muitas coisas que são possíveis de se fazer, tá certo? A gente consegue contar nos dedos quais procedimentos extrajudiciais precisam de advogado, que seria basicamente a uso capião extrajudicial, é um procedimento que obrigatoriamente tem que haver um advogado, e a adjudicação compulsória extrajudicial também necessariamente precisa de um advogado. Mas, com exceção disso, os demais procedimentos, a lei permite que qualquer profissional realize, né? Tal qual as averbações, retificação diária. Existe um debate muito forte em cima do registro da incorporação imobiliária. Hoje, é possível que qualquer profissional, um despachante, um corretor, realize o registro da incorporação imobiliária. Porém, já a gente sabe, vem acompanhando, existem iniciativas do Conselho Federal da OAB buscando uma alteração legislativa para que seja um serviço exclusivo de advogado, tá certo? Devido à complexidade e à responsabilidade de se fazer um registro de uma incorporação imobiliária. Mas até então hoje não é. Hoje, qualquer profissional que tenha capacidade consegue reunir a documentação de uma incorporação imobiliária e conseguir esse registro. Até porque, se você pegar o provimento dos cartórios, ele traz ali um checklist muito claro de todos os documentos que são necessários para se fazer o registro da incorporação. Então, uma pessoa que tenha uma certa habilidade, ela consegue reunir essa documentação. Se tiver uma experiência com questão de topografia e tal, ela consegue resolver e desenrolar e registrar uma incorporação imobiliária. Mas existe essa iniciativa do Conselho Federal que busca restringir esse serviço, né? Mas, de certa forma, há um espaço muito grande para profissionais que não sejam advogados. E a gente entende que, de fato, isso é bom. Eu nunca olhei isso como algo negativo para a classe da advocacia. Pelo contrário, eu acho que aquece o mercado, né? Existem regularizações que são simples, regularizações diárias, regularização de alguns tipos de averbação, que eu acho que tranquilamente qualquer tipo de profissional consegue resolver isso e resolver e aquecer o mercado, até porque determinadas questões dessas acabam travando negociações com a artesanato imobiliária. Às vezes uma situação simples ali que se não consegue resolver, uma averbação pendente ali de um divórcio, acaba travando ali um negócio que está feito, que tu vai, que não consegue, por conta de uma mera averbação. Então, nada mais justo que até o próprio interessado consiga resolver isso, né? Reunindo a documentação, indo no cartório, né? Então, eu entendo que isso é válido, é benéfico para a sociedade no geral. E
E a própria extrajudicialização, né, ou desjudicialização, como o pessoal gosta de chamar, também é bom, né? Descarregar a máquina judiciária e cada vez mais os cartórios assumirem essa responsabilidade, né? Cada vez mais é um movimento que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vem fazendo, que é de dar atribuições para os cartórios, né? Porque facilita muito a nossa vida, né? O cartório ele tem uma estrutura mais enxuta, mais rápida de resolver essas questões do que a justiça, né? Então é bom para todo mundo, no geral é positivo. E para uma pessoa que quer comprar um imóvel com pendência de documentação, então a pessoa gostou, às vezes por uma oportunidade, que está com um preço melhor, ou porque realmente o imóvel é bom, qual que é o primeiro passo, assim, quando o imóvel está com um problema que essa pessoa interessada na compra ela deve verificar, assim, qual que seria o primeiro ponto? Óbvio, procurar uma assessoria especializada, mas assim, o que é que seria o primeiro ponto que precisa olhar no imóvel que tem problema com documentação? A gente sempre começa pela análise da matrícula, né? Eu acho que o primeiro passo para se começar é, de fato, se buscar uma matrícula atualizada. A gente acaba vendo aí o pessoal fazendo negociações aí com matrículas desatualizadas, documentos que têm mais de anos aí. De forma alguma isso é recomendável, isso é legal de se fazer, né? De fato é realmente se buscar pegar a matrícula atualizada, já os passos mais simples, se buscar ali quem são os proprietários, se fazer uma pesquisa se as certidões fiscais desses proprietários elas saem negativas, se tem alguma dívida, se tem algum processo judicial. Isso é algo simples que de fato qualquer cidadão consegue fazer. Se você buscar a página do Google e botar lá certidão negativa, estado do Ceará, é muito fácil. Você pega ali o CPF da pessoa, que é o proprietário, joga aí nesse site, você tem lá se tem dívida com o estado do Ceará ou não, né? De fato, se verificar se as medidas do imóvel condizem com a realidade, isso é um problema que também acontece muito, né? Até muitos casos que a gente já trabalhou junto são nesse sentido, das dimensões do imóvel que estão na matrícula não baterem com o que é de fato a realidade. Às vezes na matrícula é maior ou menor, ou às vezes não se há a construção regularizada. Isso é um outro grande problema que se tem, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas constroem muito sem regularizar, sem ter alvará, sem ter habite-se, né? Constroem ali e depois que vai atrás disso, né? Que não é o procedimento correto. Então acaba que muitas das vezes essas matrículas tem lá na matrícula dizendo que é só um terreno, a gente vai ver, é uma casa, é um prédio. Então, eu diria que para começar é isso. Para começar, primeiro, sempre trabalhar com a matrícula atualizada daquele imóvel e se fazer a mínima verificação que qualquer cidadão consegue, que é pegar o nome dos proprietários e consultar se existem dívidas ou se existem processos na justiça que envolvem aqueles proprietários. Isso é muito fácil, é muito simples. Mera ferramenta do Google você consegue hoje fazer isso, né? A própria matrícula atualizada também você consegue facilmente hoje no Google se obter, você paga ali a taxa do sistema dos cartórios, né? Existe até uma possibilidade de você pegar uma visualização, né, que é uma taxa mais barata ainda que se paga, né, que não é um documento com validade de certidão oficial, mas é um documento que você consegue já fazer toda essa investigação, né? Então, o próprio cidadão que vai comprar, ele tem muitos mecanismos hoje disponíveis na internet que ele consegue ter uma segurança, né, e verificar se de fato tem algum problema com o imóvel. E Johnson, e quando não tem documento, né, quando não tem a matrícula, a gente tem muitos casos, às vezes, inclusive em grandes propriedades, em cidades do interior, principalmente, e às vezes áreas litorâneas, que não existe ainda a matrícula do imóvel, né? Então, o que fazer, assim, por onde começar quando a pessoa quer comprar um imóvel nesse formato? Quando a gente está diante de uma situação de um imóvel que não se tem matrícula, a gente está diante de uma situação que só existe a posse, né? Veja bem, a posse ela é diferente da propriedade. A posse é, digamos assim, a situação de fato. É quem está dentro, quem está cuidando, quem está ocupando, quem está plantando, construindo, isso é a posse. A propriedade é o documento, é o registro formal daquele imóvel. Quando a gente está diante de uma situação que só existe a posse, a gente tem que converter essa posse
em propriedade. Tem que transformar a posse em propriedade. Durante muitos anos, durante muito tempo, a forma mais comum de se fazer isso foi através do usucapião. E é, de fato, a forma mais tradicional. É a forma no qual um juiz, ou hoje o registrador de imóveis também consegue fazer, reconhece que aquela pessoa ocupa tanto tempo e, por conta disso, dá para ele a propriedade, concede para ele o direito de propriedade. Mas hoje existem outros mecanismos, né? Hoje está muito popularizado no Brasil a questão da REURB, a regularização urbana, né? Que nada mais é do que uma espécie de regularização coletiva, né? Que ela, via de regra, é feita pela prefeitura. A prefeitura vai lá e reconhece que aquela comunidade já ocupa aqueles imóveis há um determinado período de tempo e, por conta disso, ela faz ali uma topografia, faz ali uma organização daquelas ocupações, daquele espaço, para que fique urbanisticamente viável. Ao final desse procedimento, emite o que a gente chama de CRF, que é a certidão de registro fundiário, e isso é levado ao cartório, e o cartório, por fim, registra e abre as matrículas em nome daquela pequena comunidade. Então, quando a gente está numa situação que só tem posse, a gente tem que transformar a posse em propriedade, né? Digamos assim, de forma mais comum, os procedimentos mais utilizados são o usucapião ou uma REURB, né? Que hoje está muito em alta, as prefeituras têm cada vez mais buscado fazer, né? Porque é bom para todo mundo. É bom para a própria prefeitura, que consegue arrecadar mais IPTU, porque veja bem, se aquela pessoa está morando ali só tem uma posse, provavelmente ela não paga nem IPTU. A partir do momento que se regulariza isso, aquela pessoa vai pagar IPTU, vai pagar ITBI, o cartório vai arrecadar com matrículas, então alimenta todo o sistema e também ao mercado imobiliário, né? Aqueles imóveis passam a ter um valor que não tinham, ficam valorizados e você consegue fazer as transações que porventura se queira, você consegue vender, você consegue dar em garantia, você consegue crédito no mercado, tudo quando o imóvel tem a matrícula, né? Então é fundamental sempre ter a matrícula. Johnson, um outro assunto que é muito polêmico hoje em muitos condomínios e muitas propriedades aí que eu vejo é com a situação do crescimento e do avanço do Airbnb, de outras plataformas de hospedagem, e da redução cada vez maior aí da quantidade de hotéis, de leitos, hoje tem cada vez se transformado mais em apartamentos compactos, enfim, está existindo essa transformação do mercado. Quais são os problemas que você vem vendo aí, que os seus clientes estão enfrentando quando se trata de um assunto de locação de temporada? Luiz, é muito legal ter tocado nesse ponto, porque a gente vem acompanhando o que vem acontecendo no STJ a respeito desse assunto, tá? No último mês de maio agora, teve uma decisão muito importante do STJ, que determinou que a locação de curtíssima temporada, tipo essas plataformas, Airbnb e outras, para serem realizadas, necessitam de aprovação de pelo menos 2/3 dos condôminos, né? E essa decisão foi tomada em um processo que já vinha há muito tempo tratando desse assunto, né? E a motivação é de que, de fato, se desvirtuaria o conceito de um condomínio residencial, né? Se traria ali perturbação do sossego para os demais condôminos, se traria barulho, se traria o convívio rotineiro de pessoas diferentes, né? E é um assunto muito polêmico, tá? Eu moro em condomínio e eu te confesso que eu não gostaria se no meu condomínio tivesse fluxo de Airbnb, né? Porque eu moro nesses condomínios menores, esses condomínios que tem 15, 20 casas, que se popularizou muito aqui pela região metropolitana nesse modelo, né? Eu confesso que eu não gostaria se no meu condomínio tivesse todo o tempo ali um vizinho trocando, sendo Airbnb, o cara fazendo barulho, fazendo um som e tal. Então, é uma situação que a gente fica diante de um conflito de direitos. Existe o direito à propriedade, do cara ter ali o bem dele e poder fazer o que ele quer. Apesar de que no Brasil o direito de propriedade ele não é pleno, não é restrito. A lei limita muito o direito de propriedade do imóvel. Mas existe também a coletividade, que se incomoda
do cara tá ali fazendo barulho, de todo tempo tá trocando vizinho, ser uma pessoa diferente, você não sabe quem é que tá ali ocupando, né? Então, com base nisso, teve essa decisão do STJ agora em maio. Tá certo? Porém, por último agora, o ministro Raul, lá do STJ, ele afetou esse tema. O que que significa? Ele suspendeu o julgamento de todos os processos no Brasil que tratam desse assunto e vai julgar isso através de um tema repetitivo, que ficou numerado lá, o tema 1443, que vai ser julgado em breve. O que que o STJ vai decidir em breve? Vai decidir se basta na convenção de condomínio constar que é residencial para automaticamente estar proibido o Airbnb e essas outras plataformas, ou se precisa ter especificamente uma cláusula na convenção proibindo. Né? Vai ser votado, vai ser decidido a respeito disso. Né? Porque o curso natural seria basta ter a cláusula de que é residencial que está proibido. Né? Mas assim, uma decisão dessa, quando ela vai ser tomada, é a decisão que traz um impacto gigantesco para o mercado. Tá certo? Até de negócios que já foram feitos, negócios que estão sendo realizados agora. Né? Por exemplo, nós temos clientes que compraram unidades aí de empreendimentos de luxo aqui no Ceará, e o cara é o único daquele empreendimento que ele aluga Airbnb, enquanto que os outros 14 lá não alugam, os outros 14 se incomodam com ele. A partir do momento que isso for proibido, ele vai ter que fazer, ele vai ter que sair, porque ele não mora lá, ele tem lá simplesmente para essa finalidade. Ele vai ter que sair, ele vai ter que vender. A gente não sabe se ele vai vender por mais barato ou mais caro, se valorizou, se desvalorizou, isso é uma questão que vai ser avaliada. Mas isso mexe com toda a dinâmica do mercado. E a dinâmica futura também, porque se encaminhar para uma decisão nesse sentido, talvez os empreendimentos terão que escolher. Olha, nós somos empreendimentos que permitem Airbnb, nós somos empreendimentos que não permitem Airbnb. E até para vocês, vai haver uma dinâmica de trabalho diferente. Vai haver procuras por empreendimentos que podem, empreendimentos que não podem. Eu quero morar, eu não quero Airbnb, não quero fuxico no meu condomínio. Não, eu quero exclusivamente para Airbnb. Né? A gente sabe que em São Paulo é muito comum esse tipo de negócio. Até esses condomínios lá de Airbnb em São Paulo não tem nem porteiro, tudo eletrônico, né? Você anda muito em São Paulo, deve saber disso. Né? Então, talvez é um modelo que a gente não vê tanto aqui, mas que talvez, se essa decisão sair mesmo, é um modelo que talvez o mercado passe a aplicar aqui também. Desses condomínios totalmente automatizados, que é 100% voltado para Airbnb. Né? A gente aqui em Fortaleza já tem tido construtoras já desenvolvendo projetos exatamente pensando para esse público, né? Que é o investidor que compra o imóvel para botar para locação de temporada, de curta temporada e fazer esse sentido. Recentemente eu fui para São Paulo e fiquei num desses, que a gente não vê ninguém. Exatamente. Você chega lá, é tudo 100% automatizado. Quando você reserva, o cara te manda uma senha, essa senha já resolve tudo. Você entra no hall, você entra na unidade, é tudo, o Wi-Fi é a mesma senha, resolve tudo com isso. E o que eu queria aproveitar, já que você falou até de São Paulo, que eu ia lhe perguntar agora exatamente um caso contrário, que eu ainda não tinha visto. Eu vi essa notícia lá, não sei se você chegou a ver, mas em São Paulo existem já vários condomínios, como você falou, que já é feito com esse propósito, né, da facilidade, da entrada, saída de pessoas, é tudo automatizado. E eu vi que existe um empreendimento lá que ele tem esse perfil, mas as pessoas que compraram, a maioria das pessoas que compraram, não são todos, tem um perfil de moradia, que é um imóvel bem localizado e tudo, mas existem pessoas que compraram com foco de locação, está tendo esse conflito, existindo uma briga para proibir a locação de temporada, mas ele, na sua concepção, já foi concebido de locação de temporada. É possível reverter isso? Isso é legal? É possível reverter. Porém, hoje, o que vai valer é o que está na convenção de condomínio. Certo? A convenção de condomínio provavelmente lá vai dizer que é misto. Né? Então, hoje, se iria para uso misto. Né? Mas aí volta ao assunto até que a gente falou no começo, né, da responsabilidade do corretor de imóvel. Né? O Código Civil fala que o corretor ele é corresponsável em esclarecer todos os detalhes do negócio para o comprador. Então, cada vez mais, o panorama que se cria é que o mercado vai para isso, para condomínios, para empreendimentos específicos. E aí vai talvez vai nichar mais ainda mais, né? Digamos assim, né? A gente fala muita palavra nicho hoje em dia, né? Vai nichar ainda mais.
condomínio de Airbnb, condomínio não Airbnb, né? E aí vocês vão ter, né, talvez que fazer uma adaptação de metodologia de venda para cada uma desses tipos de novos empreendimentos que vão surgir. Mas a tendência hoje dos tribunais é se direcionar para isso. Mas se ele tiver previsto como misto, que o misto é o que permite a locação de temporada, Airbnb, isso tudo. É possível ele deixar de ser misto e passar a ser residencial? Isso precisa mudar a convenção do condomínio? Aí é 100% das pessoas? Como é que funciona se uma pessoa que comprou e, como eu falei, digamos 80% acabou comprando ou pessoas, ou mudou ao longo do tempo, não sei, pessoas que passaram os proprietários a ter essa situação de residência e não de locação, mas existiram pessoas que compraram com esse foco, o produto foi concebido desse foco e agora estão querendo reverter isso. Se é possível reverter, como é que funciona e existe coro, como é que é, até para a pessoa que está investindo ele saber, né, enfim, os riscos que podem acontecer, às vezes ele fazer um investimento pensando em uma coisa e acabar depois acontecendo uma outra coisa. Exato. Hoje, com o cenário que a gente tem, é de que é possível, necessaria de 2/3 em votação dos condôminos para conseguir se alterar isso e se conseguir proibir esse tipo de locação por curtíssima temporada, que a gente chama de Airbnb e plataformas, né? Mas sim, é possível. Mesmo que ele seja já previsto, né? Mesmo que seja previsto. Alteraria-se a convenção para proibir. Tá. Então, hoje, com 2/3 a gente conseguiria já alterar aí a convenção. A convenção hoje, e ter essa permissão. Hoje seria isso. Mas com o caminhar desses novos entendimentos da STJ e essa eventual votação que vai se ter, já se busca criar uma espécie de natureza do condomínio já pré-identificada para que quando o comprador vai exercer a opção de escolha, ele já saiba. Aqui pode, aqui não pode. A convenção já fala que aqui é residencial, então não pode. Aqui fala que é misto, ou então pode. João, você sabe quando um imóvel é vendido na planta, voltando aí para o tema do imóvel na planta, muitas vezes as construtoras têm ali o seu portfólio, tem imagens que são, enfim, que eles colocam, são ilustrativas, mas existe um manual do que vai ser entregue, então existe todo um procedimento. Hoje, como é que funciona o direito da pessoa que compra quando uma construtora promete que vai entregar algo, né, às vezes seja uma mobília, seja alguma coisa, em áreas comuns do prédio, e isso não exerce na prática? Isso precisa ser uma ação de vários proprietários, ou um proprietário sozinho ele pode acionar a construtora? Como é que funciona um pouco esse assunto e o que é que você tem visto aí de funcionamento em relação a isso? Você fala mais em relação à área comum ou à própria unidade Fala dos dois, tanto da área comum quanto da área própria. Quando a gente vai para a unidade lá do comprador, existe essa questão do material de divulgação, né, que a gente tem que ter cuidado. Esses materiais de divulgação lá geralmente trazem essa questão de material meramente ilustrativo, mas o que o comprador ele tem que observar é, de fato, o material que acompanha do memorial descritivo. Geralmente, quando você compra isso, vem lá o memorial descritivo dizendo, de fato, quais são as características do imóvel. E o imóvel tem que ser entregue conforme está no memorial descritivo. As fotos lá, o stand, tal, não vincula em regra a construtora. E sim o memorial descritivo que vem junto com a documentação, né? Existe até um entendimento dos tribunais superiores de que uma diferença de até 5% ali do tamanho da área seria irrelevante ou não mereceria uma reparação. Então, os tribunais entendem isso, tá? Se você comprou no memorial 100 metros quadrados, quando vai ver é 98. Você vai medir lá quando recebe. Então, os tribunais consideram que isso é como se fosse uma medida que é do próprio negócio. Esse erro pode haver dentro de uma margem de 5%. Tá certo? Quando você recebe uma unidade, você adquiriu na planta e recebe uma unidade com defeito, é óbvio, você pode demandar sozinho contra a construtora. Agora a gente teve recentemente uma decisão quanto às áreas comuns, né? Até então, quando se tinha
um defeito, um problema numa área comum, precisava do condomínio, a pessoa jurídica do condomínio, demandar contra a construtora para querer o reparo naquela área comum, ou a conclusão, ou a falha que houve naquela área comum. E também houve uma decisão agora de maio de 2026, no qual o STJ entendeu que qualquer condômino tem legitimidade e pode procurar e demandar contra a construtora para requerer um reparo numa área comum. Isso porque, de fato, como é uma área comum, é uma área de todos. E então, obviamente, que um condomínio ele tem direito e ele tem interesse de que a área comum do condomínio dele seja resolvida. Então, desde maio há essa decisão do STJ valendo e que traz mais um mecanismo aí do condomínio fazer valer os seus direitos, e eu acho que no final das contas é bom, é válido, né? Traz até um pouco mais de autonomia, de segurança para o cara que comprar ali seu apartamento, de que se der algum problema ele mesmo pode ir atrás de resolver, não precisa esperar o condomínio todo se movimentar para resolver aquele problema. Entendi. E quando se tem às vezes um problema no condomínio ou numa propriedade, como o caso que aconteceu lá no caso do Cumbuco, você comentou sobre a questão da marinha e tudo, voltando a essa questão da pessoa isolada ou em bloco, né? A regularização disso, a pessoa pode buscar a regularização dela de uma forma individual ou precisa ser uma ação coletiva com todos os proprietários do imóvel? Como é que funciona isso na prática, dos proprietários de imóveis no condomínio? Olha, Luiz, eu entendo que até pode, mas o ideal, nesse caso específico dessas áreas de marinha, esse problema que está havendo no Cumbuco, eu entendo que o ideal é que se haja uma ação coletiva, tá certo? Eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais nesse tema, de ler esses processos, né? Essa linha de pré-amar do Cumbuco é um trabalho que foi feito, essa demarcação ela tem mais de 20 anos, né? E já foi solicitado uma época, salvo engano, há cerca de um pouco mais de 10 anos atrás, que fosse refeito esse trabalho. Não sei se há indícios ali de talvez um trabalho mal feito. A gente sabe que as tecnologias de 2026 não são as mesmas tecnologias que haviam em 2001, 2000. Na verdade, se não me engano, essa demarcação do Cumbuco é da década de 80, 90. A gente sabe que a tecnologia evoluiu muito. O GPS, as tecnologias de topografia e tudo mais. Então, eu entendo, né, que talvez o mais adequado fosse haver uma iniciativa coletiva de um condomínio, ou talvez até de todos, né, se pleiteando junto aí ao judiciário, talvez aí à SPU, de fato, uma nova avaliação, uma nova demarcação, né, nos dias de hoje, para saber se de fato essa região é ou não está ou não está inserida dentro da linha de pré-amar e, por consequência, é da União ou não, né? Eu acho que talvez o caminho mais adequado e o caminho mais natural seja esse. A gente já tem acompanhado, sabe que alguns condomínios já entraram com esse tipo de demanda aí, pedindo que seja remarcado, que seja reavaliado, né? Talvez seja mais adequado do que já procurar, não sei, talvez se cadastrar junto à União e já passar ali a recolher esse tributo. Eu acho que, no final das contas, o cara que comprou isso, ele se entende como proprietário. E quando chega um terceiro, um órgão público dizendo que ele não é e que é o órgão público que é o dono, causa um desconforto muito grande, até porque, com certeza, foram unidades que foram caras, né? Unidade desses empreendimentos na beira de praia, a gente sabe que tem um valor agregado muito grande, né? Então, o cara que pagou esse valor, ele não vai abrir mão disso de uma forma tão fácil, né? Talvez ele pense ali em litigar, em brigar contra a União. Talvez o caminho mais adequado seja isso. Se buscar uma remarcação, se fazer uma perícia para saber se a marcação está correta, se está ou não está dentro. A gente sabe que essa linha tem condomínios que ela passa, pega todo o condomínio, tem condomínios que ela passa no meio, pega um pedaço do condomínio, alguns estão dentro, outros estão fora. Então talvez merecesse de fato um trabalho de ser avaliado isso com as técnicas de hoje, 2026, para saber se isso está correto ou não. Johnson, a compra de terreno, né? O terreno é um investimento que muitas pessoas acham que às vezes é mais simples, porque não tem nenhuma construção, é só o terreno, e compram sem às vezes ter muito critério. E quando a gente vê
principalmente aqui no Ceará, em imóveis do litoral, que a gente tem dunas, tem mangue, enfim, tem várias outras situações, ou às vezes um terreno mesmo que está em alguma área que vai precisar ter um recuo maior. Então, às vezes, essa compra, o gato sai aquela situação de que faz o barato acabar sendo caro, né? Então, quais os cuidados que uma pessoa que está comprando um terreno ele precisa ter, assim, porque não necessariamente é uma compra simples, né? Existem coisas que às vezes não estão escritas na matrícula, né? De que tipo, tem duna, não pode construir nada. Então, o que você diz aí para a pessoa que está buscando fazer investimento em terreno, quais cuidados ele precisa tomar ao comprar um terreno? Óbvio que o corretor tem um papel de orientar, mas que a pessoa precisa saber aí que ele precisa ter esses cuidados. Luiz, sem dúvida, primeiro conselho é procurar um corretor de confiança em uma imobiliária de confiança. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que é muito comum nesse tipo de negócio, o cara compra ali só através de um contratinho de gaveta, não toma as precauções devidas. Acho que com contrato, às vezes nem um contrato, às vezes só um recibo, acho que já é suficiente, se satisfaz com isso. E só vai retomar esse assunto, só vai se atentar para isso depois de 5, 10 anos, quando vem um problema, né? Então, se no começo já se procura um corretor de confiança, uma imobiliária como a Remax de confiança, esse problema ele vai ser evitado com toda certeza. Então, sem dúvida, o principal e o primeiro conselho é esse. Trabalhe com profissionais de confiança, né? O segundo ponto que a gente traz é nunca trabalhar só com um contrato desse, né? Sempre se fazer o procedimento correto, fazer a escritura pública, pagar o ITBI e fazer o registro, né? Muito comum o pessoal faz um contratinho e guarda, né? E, além disso, vai depender muito da utilização que se quer dar para aquele imóvel, né? Se você está comprando ali para construir, de fato você tem que fazer o que você falou. Você faz uma análise urbanística que a gente chama. Você vai na prefeitura, você vai no setor ali de meio ambiente, você vai procurar se naquela região que você está comprando, aquele imóvel específico, qual é o zoneamento, se naquele zoneamento é possível construir, ou se naquele zoneamento há uma incidência de uma zona ambiental, uma zona de duna, uma zona de praia, uma zona que não se pode construir. A gente sabe, a gente trabalha tantos anos no mercado, sabe que o imóvel só vale que pode construir dentro dele. Então, se você está negociando imóvel, você vai na prefeitura e vê que ali de fato tem uma zona ambiental dentro, que não pode construir, o valor desse imóvel ele despenca, ele não vai valer praticamente nada, né? É até super importante estar tocando nesse assunto nesse momento, porque a gente está passando em Fortaleza pela revisão do plano diretor, né? O plano diretor de Fortaleza ele vai mudar. As zonas urbanas de Fortaleza elas vão mudar em breve, né? Até, se não me engano, aí foi adiado a data de início da vigência da lei para o começo do ano. Mas isso vai mudar. Então, cada vez mais é necessário se verificar se, de fato, o imóvel comporta o que você quer fazer no imóvel. Acho que talvez os principais aconselhamentos sejam esses. Falando em plano diretor, né? Como você falou sobre plano diretor. Para quem não sabe, o que é o plano diretor, qual é a vigência dele, por quanto tempo ele dura, o que é que precisa fazer para mudar o plano diretor? Explica um pouco o que é o plano diretor para quem nunca ouviu falar sobre esse termo. Claro, e para quem investe em imóveis, para construção, em terrenos, é fundamental você pelo menos saber o que é um plano diretor, tá certo? O plano diretor, ele é uma lei que ela é obrigatória para todas as cidades que têm determinado porte, salvo engano, acima de 30 mil habitantes. E é uma lei que ela direciona o desenvolvimento da cidade. Ela indica para onde a cidade vai crescer, para onde a cidade vai se desenvolver. Tá certo? É uma lei que ela é de construção popular. Não é um vereador, não é um prefeito que cria essa lei. É uma construção popular. Ela é criada através de audiências públicas, né? Por exemplo, o plano diretor agora que está em vigência, eu tive a oportunidade de participar de várias dessas audiências, né? No qual existem lá a participação dos setores da economia, o setor do campo popular, o pessoal da construção civil participa também dessas reuniões, né? E
no final das contas, ele vai vai organizar essas zonas. Na zona do centro, o que é que eu quero hoje para o centro de Fortaleza? Eu quero que o centro de Fortaleza seja voltado para habitação, seja voltado para comércio, seja voltado para indústria. Então, se eu quero que seja voltado para habitação, então eu vou criar mecanismos que facilitem que o centro tenha habitação. Eu vou facilitar a construção de empreendimentos para moradia, vou facilitar ali, talvez, o gabarito, a altura dos prédios, para que caibam mais prédios, com mais unidades, com mais apartamentos. Então, o plano diretor, ele organiza tudo isso. Tá? E também as questões ambientais, qual zona ambiental vai ser em qual região da cidade, tudo isso é organizado pelo plano diretor. E ele tem uma vigência, para ter uma vigência de 5 anos. A gente sabe que o plano diretor de Fortaleza é um plano diretor antigo, né? Só que a gente sabe que a gente passou por pandemia, que atrasou toda essa questão da revisão do plano diretor, mas é uma lei que a cada, pelo menos 5 anos, ela tem que ser revista através desse mecanismo de audiências públicas, né? E como o próprio nome já diz, a audiência pública, todo mundo pode participar, tá? Aqui em Fortaleza, a SEUMA, né, a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo daqui, ela divulga esse cronograma para qualquer interessado ir lá e participar e ter voz ativa na construção da cidade, né? Salvo engano, também na região metropolitana, que algumas cidades tiveram revisão recente, no Aquiraz também teve agora do final do ano para cá, né? E são questões para a gente estar atento, né? E principalmente a tua audiência que investe em terrenos para construir, né? Porque a gente sabe que se hoje você comprar um terreno que pode construir, mas que em janeiro o plano diretor mudou e vai virar uma zona ambiental, não vai poder mais, né? O terreno em janeiro não vai valer mais o que vale hoje, né? Então a gente tem que estar atento a esses assuntos. Em Fortaleza é ainda mais fácil, porque a secretaria, a SEUMA, ela disponibiliza no site dela os KMZs, né, que são aqueles arquivos lá que a gente abre com o Google Earth, que já traz tudo marcadinho, né? Você consegue hoje fazer esse download, abre com o programa do Google Earth, você vai colocar lá o endereço que você quer e já sai lá dizendo qual zona é o imóvel que você pesquisou. Aí você clica lá, ele já abre as limitações daquele zoneamento. Por exemplo, o gabarito, naquela região pode construir até tantos metros, pode ocupar até tantos por cento do lote, tem que ter o recuo de tanto. Então, em Fortaleza é muito mais fácil. Nos interiores a gente acaba sofrendo um pouco mais, não está tão avançado ainda que nem Fortaleza. Você tem que se dirigir até a secretaria, buscar lá os arquivos, a planta do plano diretor, e requer esse trabalho a mais, mas que é fundamental para que você não compre um imóvel que amanhã não possa construir o que você quer, né? Então é um trabalho que tem que ser feito para quem investe em terrenos. E continuando a parte do terreno, que eu vejo isso acontece muito no interior, em Fortaleza já acontece menos, que acaba fiscalização e também as pessoas conhecem mais, que a pessoa tem um grande terreno no interior, divide uns lotes lá, demarca uma rua, faz alguma coisa e vende aquilo sem estar incorporado, né? Sem ter uma incorporação. Então, os corretores que vendem têm responsabilidade civil também sobre isso. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é uma incorporação imobiliária? Como é que funciona a situação no loteamento? E não é só loteamento, a incorporação ela vale para tudo, né? Para um condomínio de casa, apartamento residencial, mas onde eu vejo muitas vezes o problema é no terreno, né? No loteamento, muitas vezes um loteamento aberto e geralmente são nos loteamentos mais populares. Então, o que precisa ser feito e como é que a pessoa que está adquirindo deve se precaver em relação a isso? Certo. Vamos lá. Começar do começo. De fato, o que é uma incorporação imobiliária? A incorporação imobiliária nada mais é do que um negócio ou um compromisso de que o incorporador faz juridicamente junto aos órgãos responsáveis, prefeitura municipal, cartório de registro de imóveis, de que ele vai construir aquele empreendimento futuro e por conta disso ele passa a poder vender no mercado.
Eu já tenho uma aprovação da prefeitura e do cartório. Vou construir esse empreendimento. Então eu vou vender. Por que que se existe isso? Por que não se pode simplesmente prometer que vai vender e vender? Né? Porque, na verdade, cara, todas as legislações que existem no Brasil e no mundo, elas são remédios. Elas são remédios para situações que já ocorreram no passado e que deram errado, e a legislação busca solucionar aquele conflito e cria uma lei específica, né? E com a incorporação imobiliária é a mesma coisa. Né? A gente, se você buscar um pouco mais voltando na história, o Brasil passou um fenômeno de migração do campo para a cidade muito forte na década de 30 e 40. Né? E a população, quando chegava na cidade, ela não tinha onde morar e ela ia morar na época que se chamava dos cortiços. Né? Então, nessa época, o cara que era construtor, e não existia essa lei, a lei da incorporação imobiliária, ela veio bem depois, o cara simplesmente prometia, anunciava no outdoor, vou construir um empreendimento, vou construir um cortiço. Vendo parcelado. O cara ia lá, comprava e começava a pagar as parcelas. No meio do caminho o cara desistia, ou dava ali um golpe em quem comprou e sumia com dinheiro, ou o próprio empreendimento em si não dava liga, não conseguia vender as unidades mínimas para que fosse financeiramente viável ou saudável aquele negócio, e o cara desistia, e às vezes devolvia o dinheiro, às vezes não devolvia. Então, aconteceram muitas situações dessa nessa época. Por conta disso, se criou essa lei, né, incorporação imobiliária. Então, para se fazer isso, tem que primeiro se ter autorização dos órgãos responsáveis. Você vai primeiro aprovar um projeto na prefeitura e você, depois que aprovar na prefeitura, vai aprovar no cartório. Feito isso, você pode vender. Porque se você vender fazendo essas aprovações e você não entregar, quem comprou vai ter ferramentas, vai ter subsídios para ir atrás de você. Vai ter lá na matrícula do cartório quem é você, quem é a sua empresa, quem são os responsáveis que fizeram aquilo. A pessoa vai poder procurar, vai ter os mecanismos, vai ter o poder judiciário para se socorrer. Né? E tanto é que, você até começou falando sobre isso, mas a lei de incorporação imobiliária, ela trata como crime se vender sem fazer isso, sem ter as autorizações necessárias. Da mesma forma, a lei de loteamento também trata como crime se vender lotes que não se tem as aprovações necessárias nos órgãos que são precisos. Tá certo? Então, basicamente é isso. E, além disso, o fato de se registrar a incorporação ou o loteamento na matrícula é muito saudável para o mercado em si. Né? Porque quem vai comprar tem todas as informações ali já disponíveis. Você consegue ver na matrícula qual é o tamanho da sua unidade, o que vem, qual é o tipo de empreendimento. Você tem tudo, a palma da sua mão. Basta ir no cartório e pedir a matrícula e já vai vir tudo. Né? Mesma forma o loteamento, você consegue ver qual é o tamanho do seu lote, quem são os lotes vizinhos, como é que funciona ali e tudo mais. Né? Então, não só é uma segurança, é um compromisso de que se você comprar e der problema, existe um responsável ali por trás. Tanto é uma forma de tornar essas informações públicas para que quem compre consiga comprar com o maior número de informações e tome uma boa decisão. Basicamente é isso. Johnson, já está chegando no final. Na verdade, a gente já passou do tempo aqui, mas o tema, enfim, os assuntos são bem densos e são muito ricos aí. Já te agradecer. E, assim, para a gente finalizar, uma pergunta final, falando aí, a gente estava falando sobre alguns problemas aí que aconteceram, da incorporação e tudo. Um caso que mudou muito o direito imobiliário do Brasil foi depois que aconteceu a quebra da Incol, né? E isso mudou muito a lei, mudou muito a legislação. E aí eu queria que você falasse para as pessoas como elas se precaver e o que é um patrimônio de afetação e como é que isso funciona na prática. Certo. Essa problemática da Incol foi um problema que teve muitos anos aqui no Brasil. A Incol, para quem não sabe, ela chegou a ser a maior incorporadora do Brasil, né? Acho que no final da década de 90. Uhum. E ela tinha uma metodologia de se trabalhar que ela circulava
bem a grosso modo dizendo. Mas é chamada pedalada, né? Ela pedalava, né? Ela circulava os valores de um empreendimento para cobrir outro empreendimento, né? Ela, de forma, a grosso modo dizendo, mas ela tocava ali 3 empreendimentos. O empreendimento 1, 2 e 3. O empreendimento 1 estava vendendo muito bem. E o 2 e o 3 não. Então ela pegava ali os valores do empreendimento 1 e terminava o 2 e o 3. Né? Ou seja, ela pedalava. Por que ela pedalava? Porque ela funcionava como uma bicicleta. Se parar, cai. Né? Porque um empreendimento sempre estava cobrindo o outro. Se um falhasse, quebrava todos. E foi isso que aconteceu. Até que no final, até hoje existem diversas ações judiciais a respeito desse tema. Milhares de trabalhadores da construção civil que nunca receberam o dinheiro do seu trabalho junto à Encol. Milhares de pessoas que não receberam os apartamentos que compraram da Encol. Né? Então, isso tem uma repercussão muito ruim para o próprio mercado no Brasil. Né? E por conta disso, acho que em 2002, se não me engano, foi criada a Lei do Patrimônio de Afetação, né? Que nada mais é do que um mecanismo no qual o incorporador ele se compromete a separar o patrimônio daquele empreendimento e, se ele fizer isso, ele tem benefícios, tá certo? Ele consegue aderir ao RET, que a gente chama, que é um regime diferenciado de tributação, no qual todos os tributos daquele empreendimento são unificados e é uma taxa reduzida, né? Paga menos imposto. Né? Se for um empreendimento para moradia popular, Minha Casa Minha Vida, o cara consegue chegar a pagar 1% de imposto sobre a operação. Né? Então, é muito interessante para o incorporador fazer isso. Em contrapartida, ele toma esse compromisso legal dele não gastar o dinheiro daquela obra em outra obra. Isso, para quem está comprando, é muito bom. É uma garantia a mais de que aquele empreendimento vai ser terminado. Então, quando você vai comprar um imóvel na planta, lá, uma incorporação lá e tudo mais, e tem patrimônio de afetação, é legal, é interessante. Isso agrega para quem está comprando. É uma boa informação para o teu ouvinte aqui, ou quem está assistindo a gente. É uma garantia a mais de que quem está fazendo esse empreendimento não vai pegar aquele dinheiro e vai botar em outra coisa. Né? Então, basicamente, o patrimônio de afetação é isso. Johnson, muito obrigado mais uma vez aqui por estar aqui conosco. Foi muito bom o papo, muito esclarecedor. Acredito que a gente vai precisar conversar de novo, que ainda tem bastante coisa aqui para a gente tratar. Mas a gente poder encerrar, você podia passar um recado para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, de como fazer aí uma aquisição, um investimento seguro no mercado imobiliário. Assim, qual é o recado final você pode passar aí para quem está nos assistindo? Luiz, mais uma vez, eu quero primeiro te agradecer, foi bem legal, a gente conseguiu aí, é óbvio que esses temas são temas extensos, são temas densos, não daria para esgotar aqui nesse podcast, eu acho que cada um desses assuntos aí mereceria um podcast específico sobre aquele assunto e talvez nem assim esgotaria, mas se eu puder condensar, na verdade, tudo que foi dito aqui, eu diria primeiro, procure profissionais especializados, né? Se você vai comprar um imóvel, procure uma imobiliária de sua confiança, procure um corretor de sua confiança. Eu acho que esse talvez é o passo mais importante que você vai dar. E em segundo lugar, investigue, busque a matrícula do imóvel, busque saber de quem você está comprando, busque os canais oficiais no qual você consegue verificar informações das pessoas, os portais do Tribunal de Justiça, no qual você consegue informações oficiais e consegue descobrir se de fato há algum problema ou não com aquele imóvel que você está adquirindo. Basicamente é isso. E é isso, pessoal. Hoje eu estive aqui com o Johnson Rodrigues, especialista na área imobiliária, ele é advogado. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse papo super enriquecedor sobre direito imobiliário. Até a próxima.